Boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar deste Love Data Day, especialmente porque esta é a primeira vez que a Revista de Educação Continuada de Medicina Veterinária e Zootecnia participa dessa iniciativa. Agradeço à doutora Silvia, integrante da nossa comissão editorial, que trouxe essa proposta e nos incentivou a integrar este importante movimento de valorização dos dados e da ciência. Como presidente da comissão editorial da revista, considero muito oportuno discutirmos a importância dos dados, que são a base de toda a produção científica. A revista, criada pelo CRMV de São Paulo, Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, há mais de 25 anos, nasceu com a missão de promover a educação continuada de médicos veterinários e zootecnistas. Ao longo de sua trajetória, evoluiu do formato impresso para o digital, ampliou seu acesso aberto, modernizou seus processos editoriais e consolidou-se como um importante veículo de divulgação técnica científica. Por trás de cada artigo publicado estão dados cuidadosamente coletados, analisados e interpretados. São eles que garantem a qualidade e a credibilidade e o impacto da ciência que produzimos e compartilhamos. Que este encontro seja uma excelente oportunidade para refletirmos sobre a importância da gestão responsável dos dados e sobre o papel que cada um de nós desempenha na construção de uma ciência cada vez mais transparente, ética e relevante para a sociedade. Muito obrigada e um excelente evento para todos nós. Passo agora a palavra para a doutora Silvia Robles, que foi, então, quem deu vida a esse evento. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra. Boa tarde a todos os presentes, a todos os colegas aqui, né? É uma honra muito grande. Eu quero agradecer ao CRMV São Paulo na presença da sua comissão editorial, né? E a todos os membros da comissão aqui presentes, doutora Alessandra, doutora Cátia Oliveira, doutora Cátia Pimenta, doutora Andréa Bueno, doutor Bruno Mioto e dizer que é um prazer muito grande poder trazer esse tópico para a gente começar a conversar e chamar a atenção da nossa comunidade em geral sobre a importância de lidarmos com dados de maneira ética, né, que é o princípio desse Love Data Day, né, esse evento que iniciou-se, ele é um evento global, né, mas aqui no Brasil ele é encabeçado pela Unicamp, né? Estamos no seu terceiro ano acontecendo, e pela primeira vez uma publicação de educação continuada, na verdade, porque as publicações de maneira geral não aderiram ainda ao Love Data Day, são sempre instituições de ensino e pesquisa que estão aderindo ao Love Data Day, e nós, de maneira inovadora, junto ao CRMV, a comissão editorial, estamos participando pela primeira vez do evento. Então, é um prazer muito grande e fico muito feliz em poder participar e trazer para a nossa comunidade essa discussão, né? Eu vou pedir licença para compartilhar os meus slides, eu tenho poucos slides, e, mas é para dar uma ideia de quem somos, né? E oferecer também à comunidade as atualizações, porque essas atualizações de nossas políticas e diretrizes, né, políticas editoriais e diretrizes, elas também fazem parte da nossa participação no Love Data Day, tá? Então, eu trago aqui para vocês as nossas novas políticas e declarações editoriais, né, da Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV São Paulo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, fale, porque eu não consigo ver ninguém, tá? Então vamos lá. A revista de medicina, de educação continuada em medicina veterinária e zootecnia, ela foi, ela tem como missão institucional
contribuir para a educação continuada de médicos veterinários, zootecnistas e profissionais das ciências agrárias através da difusão do conhecimento técnico-científico de alta qualidade. Ela é uma revista de fluxo contínuo e bilíngue, tá? A revista foi criada inicialmente em 1998, como a doutora Alessandra colocou, mais de 25 anos, né? É, e em 2011 houve uma reação estratégica do periódico com o seu novo conselho editorial, né? Em 2019 nós tivemos a migração definitiva para o formato digital e acesso online, e em 2021 nós partimos para a adoção do modelo de publicação em fluxo contínuo, né? Em 2026 nós estamos implementando o bilinguismo para a sua expansão internacional. Quanto à indexação e visibilidade das revistas, nós estamos aqui no BVS VET, no Google Acadêmico, no CAB, no Binagre, no Miglin, no Redito, no VET Index e no Sábia, tá? Entre outras bases, né? A nossa política editorial geral, né, aqui já passando para a apresentação das nossas políticas, né? O nosso foco e escopo está na medicina veterinária e zootecnia, na questão de saúde única e bem-estar animal, saúde pública, produção e sustentabilidade, e também em educação continuada e inovação. As diretrizes de formatação, isso aqui, eu lembro a vocês que, como nós estamos lançando essas atualizações hoje, elas imediatamente ou em poucas horas ou dias estarão em nosso site para pesquisa e atualização de vocês que têm interesse na revista, tá, gente? Então, nós aceitamos os manuscritos dos tipos de artigo de revisão, artigo técnico, relato de caso e também ensaio, que pode ser uma reflexão crítica e teórica. E os requisitos mandatórios é que os autores, todos os coautores, tenham o Work ID, que o arquivo venha sem identificação para a revisão, né? Que tenha o DOI e também o uso declarado de inteligência artificial generativa, tá? A gente lembra que a IA não pode ser autora de um artigo, tá? As nossas submissões são realizadas exclusivamente via sistema eletrônico, tá? Então a gente tem mesmo um fluxo contínuo que permite uma publicação imediata após a aprovação final. Com isso, né, nós também temos uma política de acesso aberto, como a doutora Alessandra colocou, né? Então a gente fala de Golden Open Access, né? Sem embargo e sem taxas. Então é um modelo irrestrito que garante a democratização do conhecimento científico, né? Então nós não temos taxas, é zero APC, né? O acesso é instantâneo e também quem tem o interesse tem direitos de distribuição no sentido de ter permissão para ler, baixar, copiar, distribuir e adaptar o acervo respeitando a licença CC BY 4.0, tá? A partir daí, a questão de licenciamento e direitos autorais, né? Então nós temos a licença Creative Commons, né, que é o padrão internacional que permite esse uso irrestrito, né? Nós falamos também de distribuição e reuso. Então, os artigos publicados na revista têm acesso imediato e restrito sob o modelo do Gold Open Access, né? Sem períodos de embargo. Então, é possível ler, fazer download, né? Imprimir e assim por diante. Nós garantimos os direitos do autor de forma que eles mantêm integralmente seus direitos autorais de trabalhos científicos, né? Então, durante a submissão desses trabalhos, eles autorizam para a publicação e divulgação pela revista, eles nos permitem também depósito em repositórios institucionais desses artigos e o uso também em páginas pessoais e redes acadêmicas, tá? Esse uso é liberado. E as responsabilidades é que os autores assumem essas responsabilidades exclusivas pelos dados, opiniões e referências citadas, tá? Então, por isso é tão importante nós discutirmos, né, ou termos essa discussão de hoje com relação à gestão dos dados científicos, tá? A nossa política de avaliação por párias, né? Ela é um sistema duplo cego, o double blind, né? O peer review, que garante o anonimato total entre autores e revisores, eliminando potenciais vieses de identidade e afiliação institucional.
o nosso fluxo editorial e prazos, né? Então, nós temos uma submissão e conformidade, existe um checklist, que isso tudo vocês encontram nos nossos sites, tá? Checklist de normas e análise de plágio, análise editorial e pares, né? Então, existe, depois desse checklist, está tudo certinho, existe um envio para revisores externos e especialistas no assunto dos artigos, há uma decisão final, aceite, correções, nova submissão ou rejeição, e a partir daí a editoração e DOI. A decisão editorial ela ocorre em até 6 meses e a editoração final em cerca de 3 meses. Tá? Nós temos critérios técnicos, então a nossa avaliação foca no rigor científico e na contribuição acadêmica efetiva, então na relevância temática para a medicina veterinária e zootecnia, a qualidade e clareza na apresentação, a inovação e o avanço para a área a que o artigo se destina. Nós temos também atualizações nas nossas políticas de ética e integridade científica. Então, nós temos deveres e conduta ética, né? Isso leva em conta a originalidade dos trabalhos, as aprovações, então, a obrigatoriedade de registros em comitê de ética para pesquisas com animais e humanos, né? Quando em ensaios clínicos é necessário um cadastro prévio para validação de protocolos experimentais, e a transparência, então, declaração obrigatória de conflitos de interesse e fontes de financiamento no ato da submissão, né? Com relação à prevenção de fraudes, nós temos o Authenticate, né, que é uma verificação sistemática de plágio e autoplágio, e irregularidades com relação à fabricação ou manipulação de dados. Isso resulta na rejeição imediata ou retratação pós-publicação. Com relação ao uso da inteligência artificial, na escrita, ela é permitida para melhoria textual com declaração obrigatória. A IA não pode ser listada como coautora, então o uso é permitido. E na revisão por pares, nós privilegiamos o parecer com análise humana exclusiva. Tá? Então, o uso pelos nossos revisores não é permitido. Tá? Nós temos também a questão de interoperabilidade e preservação digital, né? Então, nós trabalhamos com o uso da plataforma OJS, Open Journal Systems, para a gestão eficiente dos nossos metadados, né? Nós também trabalhamos com o protocolo OAI-PNH, que garante a coleta automática dos metadados por indexadores e bases de dados, e também com os formatos XML e PDF. Com relação à preservação digital dessas informações todas, nós temos a rede PKP-PN, né? Temos também a persistência via DOI e também backups institucionais. Então, nós temos rotinas periódicas de armazenamento em ambiente institucional seguro e com monitoramento constante. Tá? Nós mantemos sempre o compromisso também de atualização tecnológica contínua para assegurar a perenidade das produções científicas, certo? Além disso, nós declaramos claramente o nosso apoio à ciência aberta, então o nosso acesso é aberto, os dados são abertos, as metodologias, né, elas são apresentadas de maneira transparente e que permitam a reprodutibilidade dessas metodologias. A avaliação é aberta, existe a manutenção do modelo duplo cego com exploração gradual de modalidades de revisão por pares aberta. Pré-prints, trabalhamos com pré-prints, então aceitação de manuscritos depositados em servidores confiáveis, né? E com relação à ciência cidadã, um apoio à participação comunitária e promoção de comunidade científica acessível e inclusa, né? Nós temos também a nossa declaração de adesão aos princípios DEA, princípios de diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Então, as nossas ações visam ampliar a mitigar vieses, ampliar a representatividade institucional e geográfica e garantir que a ciência seja acessível a todos os profissionais e pesquisadores sem barreiras econômicas ou tecnológicas. Tá? Então, essas são as atualizações das nossas políticas, né? Eu agradeço a possibilidade de poder dividir essas novas atualizações com vocês,
Lembrando que nós as estamos lançando originalmente aqui neste evento e que, na sequência, elas estarão todas disponíveis no nosso site também, tá bom? Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar perguntas aqui no chat para a gente e eu volto a palavra à doutora Alessandra. Muito obrigada, doutora Silvia. Então, como a doutora Silvia falou, nós aproveitamos esse momento para fazer o pré-lançamento de todas as mudanças das nossas políticas editoriais. Agora, todas essas políticas, né, que foram revisadas, adequadas, foram readequadas, às novas tendências, né, de mudanças, elas serão, então, validadas, né, pela comissão. Então, agora na nossa próxima reunião, agora de junho, ela será validada por todos os integrantes que vêm acompanhando aí todo esse processo, para que depois, então, a gente possa disponibilizá-las junto à nossa revista. Né? Então, essa foi também uma estratégia nossa, né, de aproveitar esse momento que fala sobre dados, fala sobre a importância da ciência, justamente para fazer esse pré-lançamento das nossas políticas editoriais. Então, agora eu gostaria então de montar a mesa, né? Nós teremos como mediadora a doutora Silvia Robles, e também como os integrantes da mesa, eu, a doutora Andréia Bueno, a doutora Kátia Oliveira, a doutora Kátia Pimenta e o doutor Rodrigo Mioto, que vão, então, vamos discutir um pouquinho, né, sobre esse trabalho, né, com os dados de cada instituições. Passo agora a palavra para a nossa mediadora, a doutora Silvia, fique à vontade com as suas perguntas, vamos dizer assim, né? Você tem que abrir o seu. Isso, tem que abrir o microfone. Muito obrigada, gente. Então, mais uma vez, boa tarde a todos os presentes, todos os pesquisadores, professores, alunos e profissionais que estão nos acompanhando aqui hoje, né? Sejam muito bem-vindos à nossa mesa redonda. Nossa mesa redonda, cujo nome, né, é o Love Data Day, a gestão de dados científicos na zootecnia e na medicina veterinária. Porque a gente sabe que hoje um paper científico ele é apenas a ponta de um iceberg, né? Por baixo dele, a gente tem terabytes de dados fenotípicos, sequenciamentos genéticos, prontuários clínicos, métricas de produção, que muitas vezes acabam se perdendo nos HDs externos ou nas gavetas acadêmicas, né? Então, como é que a gente gerencia esse patrimônio? Né? Como é que a gente gerencia esse patrimônio nas esferas públicas, nas esferas privadas? Né? Então, para receber isso, a gente está aqui hoje com a doutora Cátia Oliveira, que vai falar um pouquinho para a gente da questão dessa gestão nas universidades públicas, e temos também o doutor Bruno Mioto, doutor André e doutora Alessandra, que vão conversar com a gente também. Eu vou aproveitar e direcionar uma pergunta para cada um, e também a doutora Kátia Pimenta, né, no dia a dia clínico, né, da gestão de dados na clínica veterinária. Né? Então, eu já vou com a primeira pergunta. Aí aproveito, gente, quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, enfim, coloquem suas perguntas no chat, que a gente está acompanhando o chat também, tá? E a gente passa também essas perguntas. A ideia aqui é a gente fazer uma mesa redonda, um bate-papo mesmo, né, para entender melhor como essa gestão de dados acontece, tá? Então, doutora Kátia de Oliveira, eu vou direcionar a primeira pergunta para a senhora. A gente sabe que as universidades públicas produzem uma grande parte da ciência no país, né, mas elas também enfrentam gargalos de estrutura e uma rigidez burocrática imensa. Né? Como é que vocês das universidades públicas enxergam esse desafio de implementar planos de gestão de dados que sejam robustos e alinhados à lei, né, de garantia de proteção de dados, né, a LGPD, quando muitas vezes a gente entende que falta o básico, né, servidores dedicados, técnicos de TI especializados nos departamentos e assim por diante.
Então, passo a palavra para a doutora Kátia, se mais alguém quiser se colocar também, fique à vontade, gente. Bom, agradeço. Boa tarde a todos, né? Um grande prazer que eu estou fazendo parte dessa mesa redonda. Agradeço, né, ao CRMV de São Paulo, né, por essa oportunidade. Aqui a nossa presidente, né, a doutora Alessandra, a toda a sua dedicação e paixão pela pesquisa, doutora Silvia, que realmente é ímpar, né? E aos outros nobres colegas que estão aqui, então agradeço muito essa oportunidade. Adorei a pergunta, porque realmente é uma responsabilidade do pesquisador proteger esses dados, mantê-los protegidos por muitos anos, né? Como bem você disse mesmo, o artigo publicado é a ponta do iceberg, né? Só que hoje em dia já se percebeu, né? Até acho que há tempo, de que muita geração desses dados eram perdidos, né? Realmente por não ter essa proteção. Quer dizer, a gente tinha o artigo publicado, que vira algo permanente, mas tantos outros dados que poderiam ser compartilhados e auxiliar na produção de outras pesquisas, né? E realmente acho que há tempo se atentaram para isso, né? Só que, de outro lado, realmente é complicada essa questão do armazenamento. Tudo bem que hoje em dia nós temos também nuvem, né? A gente tem como fazer um backup também em HDs que são transportáveis, né? Mas tudo isso requer custo, né? Para a gente adquirir esses espaços, né? Porque tudo isso não cai do céu, apesar de estar na nuvem, né? Então, realmente, eu vou falar um pouco da experiência que eu tenho dentro da Unesp, né? Que é a universidade onde eu pratico esse tipo de ação, né? Eu trabalho com cavalos atletas, então, no meu caso, é muito difícil eu conduzir uma pesquisa sem apoio da FAPESP, vamos pensar assim, né? Que é uma fundação que dá apoio para a gente poder fazer a pesquisa. E a partir do momento que a gente solicita os recursos para pesquisa, a gente solicita também recursos para esse tipo de finalidades, né? E já é uma cláusula, né? A gente não consegue solicitar nada para a FAPESP se não tiver nada disso realmente já pensado e esquematizado, né? Então, no meu caso, Silvia, assim, eu tenho muita imagem, né, de cavalo antes e depois, de marcadores de coluna, de cinemática que a gente faz. Então, assim, além das imagens de fotos antes e depois, nós temos o acompanhamento desses marcadores na linha do tempo. Então, assim, realmente é uma quantidade de dados que não são só planilhas. Nós temos imagens que depois geram planilhas, né? Então, a gente se utiliza de um repositório da Unesp também, né? Então, além daquilo que a gente já pede pela FAPESP, a gente também pode contar com o repositório da Unesp, para a gente poder colocar esses dados, pelo menos, sendo armazenados e fazendo backup, porque também é outro aspecto importante, porque não é porque se armazenou uma vez que vai ficar lá. A gente espera que sim, né? Com segurança, mas a gente tem que ter uma rotina de backups a cada 2 anos ou anual, porque para a gente realmente ter a certeza daquilo que a gente programou, se era uma retenção, um armazenamento de dados por 10 anos, que eles estejam até o 10º ano íntegros, né? Então, é dessa forma que a gente tem feito. O controle de acesso também a esses dados, eu não sei se eu posso falar nisso agora, mas eu não sei se eu estou atropelando os assuntos, mas é algo que a gente pensa também, né? Então, a gente controla, é lógico, o pesquisador principal e um aluno de pós-graduação que esteja linkado a essa pesquisa. Então, o acesso ele é restrito, não é para qualquer pessoa, né? Então, isso também é uma declaração que a gente tem que fazer para proteger esses dados, porque realmente é uma proteção, né?
E também eu costumo deixar os meus dados de pesquisa abertos após publicação do trabalho. Aí, antes disso, não, né? Mas após a publicação dos dados, eu coloco, eu disponibilizo esses dados, eles ficam disponíveis, né? Lógico, tem que ter uma solicitação, tudo, mas aí eu deixo disponíveis. Então, assim, no meu caso, uso muito o backup em HD externo, mas a gente compra para isso. É solicitado essa verba, né? Usamos repositórios da Unesp e espaço na nuvem, né? Que a gente guarda realmente esses dados todos, né? Então é assim que a gente tem feito, doutora Silvia. Eu não sei se respondi a pergunta. Perfeito. Não, respondeu sim, foi perfeito, doutora Kátia, porque eu lembro, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência enquanto aluna de mestrado, há milênios atrás, em que, só lembrando que essa é uma preocupação relativamente recente, né? Na minha época de mestrado, eu tenho, brinco milênios, mas eu fiz mestrado numa instituição pública, né? Há cerca de 28, 30 anos atrás, numa época em que a gente não tinha a É. rede de internet tão disponível, né? Uhum. Nós tínhamos os e-mails institucionais que a gente conseguia usar no departamento, né? E os dados ficavam no computador do laboratório, É. né? Mas os dados brutos, por exemplo, estavam no caderno de anotação que ficava na cocheira, né? E que se eu bobear ainda acho aqui em alguma caixa aqui em casa. E, Sim, não, com e hoje, certeza. então, é, é, é muito diferente do que o que nós vivemos, né? Sim. Há um passado não tão distante assim, né? É. E Não, e no meu caso, Silvia, assim, há mais tempo ainda do que você, né? Porque eu lá em 1500, né? Então, você é, imagina, quando eu fiz o mestrado, meu Deus do céu, gente, é, era é, disquete, não tinha nem pendrive. exato, Aí você tinha exatamente, N, exatamente. vários disquetes, né? E Sim, realmente a gente tinha que andar com um peso mesmo de N coisas, né? Para a gente é, ir torcendo que ninguém roubasse o carro, que ninguém pegasse, né? Não, exato, realmente, hoje está muito mais fácil, né? A gente organizar esses dados. sim, Mas sim. realmente nós passamos por isso, com certeza. E o que nos traz, inclusive, enquanto pesquisadores, professores, uma maior responsabilidade, né, na segurança Uhum, desses dados. E quando a gente fala, por exemplo, no ecossistema privado, a gente sabe que a velocidade e o sigilo são muitas vezes os parâmetros que ditam as regras, né, especialmente quando a gente fala de pesquisas que são financiadas por grandes empresas do agronegócio, por uhum, exemplo, é. né? Então, eu queria entender melhor, aí eu vou jogar para o doutor Bruno, para a doutora Alessandra, se ela quiser também falar, né, como é que as instituições equilibram a necessidade de patentes, proteger os segredos comerciais, com a exigência global, a ciência aberta mesmo, né? Como é esse compartilhamento de dados brutos, como é que vocês lidam com essas questões, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, eu posso começar falando. Meu nome é Bruno. Gostaria de agradecer o convite, a presença aqui. Eu sou muito grato pela presença aqui nessa mesa. Agradecer aos colegas que estão conosco e também a todos que estão aqui nos prestigiando, nos acompanhando. Então, gente, doutora Silvia, eu acho que, ouvindo um pouco da doutora Kátia, os desafios nas universidades privadas me parecem não ser muito diferentes dos desafios da esfera pública, né? Inclusive, a pesquisa, eu sou professor aqui em São Paulo, né, da Universidade de Santo Amaro, eu trabalho como pesquisador da pós-graduação. E então, a minha rotina é como pesquisador, né? Então, essa questão dos dados, ela é realmente quase idêntica aos conflitos que a professora Kátia apontou. Então, me parece que
ser da esfera pública ou privada não diferencia muito esses desafios. Aí são vários, né? São vários desses desafios. Muitos deles são resolvidos, a gestão de dados é resolvida, principalmente pesquisas que envolvem seres humanos, né? Quando a gente tem uma pesquisa que envolve animais e seres humanos, geralmente a gente precisa passar a proposta de pesquisa por uma comissão de ética em pesquisa, né? E essa comissão de ética em pesquisa geralmente segue diretrizes já bem estabelecidas e que está em constante renovação e aprimoramento, mas que já determinam que a gestão de dados deva seguir alguns ritos e alguns protocolos, né? Hoje, já é exigido, já faz alguns anos, mas desde 2024, para essas pesquisas envolvendo seres humanos, e que também podem envolver animais, né? Já existe desde 2024 uma normativa que determina com bastante clareza, eu tenho até anotado aqui, é a normativa 738 de fevereiro de 2024, que ela determina com bastante clareza o papel, as necessidades de um plano de governança de dados e também os papéis que os pesquisadores e responsáveis devem empenhar para a execução de um projeto de proteção de dados, para ficar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso, então, quando a gente fala sobre pesquisas que envolvem animais e seres humanos, e isso pode ser bastante amplo, né? Inclusive, quando a gente trabalha com animais e pergunta, por exemplo, quer usar o endereço do animal para fazer o georreferenciamento, ou alguma análise espacial, epidemiológica, o endereço do animal é o endereço do tutor ou do responsável, né? Então, essa pesquisa necessariamente deve passar, né, do melhor cenário, né, o cenário correto, deve passar por uma comissão de ética e pesquisa para uso de dados em humanos, né? E aí tem uma legislação que ampara esse uso de dado e a gerência desse dado a partir dessas diretrizes que já foram estabelecidas há muito tempo. Me parece que existe uma lacuna, e aí é uma impressão minha, conversando muito com a professora Andréa sobre isso, inclusive está aqui conosco que vai falar sobre isso também, existe uma lacuna nos projetos que são estritamente com animais, porque aí essa gestão de dados ela não é estabelecida pela Comissão de Ética para Uso de Animais, né? Não é a CEUAS que tem gerência, me parece, né? Não são eles que têm gerência sobre como você deve administrar os dados de pesquisa de animais que você utiliza nos projetos todos, né? Então, me parece que existe uma necessidade de, talvez nessa mesa redonda, a gente entender quais são essas lacunas, né? Não sei se, acho que a professora Andréa, não sei se ela está participando da CEUA, mas na CEUA, de fato, parece que não é incumbência da CEUA dar essas diretrizes. Então, me parece que passa a ser uma questão mais institucional, né? Uma questão de comissões de pesquisa institucionais, que deveriam, pelo menos, dar diretrizes de como fazer a gestão desses dados, né? Então, só recapitulando, né, me parece que não existe muita diferença entre as gestões pública e privada em termos de gestão de dados. Claro que existe uma particularidade, né, a professora Kátia Pimenta, que está aqui conosco, ela é também da Universidade de Santo Amaro, de, 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 de dados de animais do próprio hospital veterinário, né, que eventualmente acabam virando relatos de caso. Então, esse é um caminho um pouco diferente, porque geralmente, não pelo menos diferente para mim, né, porque eu trabalho muito com já pesquisa direcionada, eu sou um pesquisador e tudo mais. E acabo não fazendo muitos relatos de caso, então não consigo falar muito sobre isso. Mas os desafios são grandes. A minha experiência, muito rapidamente, a minha experiência é também parecida com a de vocês, muito baseada nos livros ATA ainda, né? Quando a gente está falando de um ambiente laboratorial, é livro ATA, então, e é importante ter livro ATA, mesmo no mundo digitalizado que a gente vive, Sim. porque livro ATA ele ainda existe, persiste, por conta de permitir que os dados sejam auditáveis, né? Então, quando Sim. alguém te questiona, né, você publica um artigo, alguém te questiona da veracidade daqueles dados, você consegue rastrear,
né? Você permite a rastreabilidade da informação. E o livro ATA, nesse Sim, sentido, ele cumpre esse papel muito bem, né? Mas não são todas as pesquisas também que são estritamente laboratoriais, né? Eu trabalho bastante com epidemiologia e tem muitas das pesquisas que eu coordeno e conduzo que elas são computacionais, somente computacionais. E aí a gente tem as questões assim de onde fica esse dado, né? Onde fica armazenado, quem tem acesso, como é esse acesso. E eu aprendi muito com essa normativa da CEP, da Comissão de Humanos, que eu mencionei aqui, a 738, porque eu tive um projeto agora recentemente negado na Plataforma Brasil, porque eu não consegui, eu não dei a descrição dentro do projeto de quem seriam os controladores e operadores de dados. olha só. Hoje, para qualquer projeto em humanos, que use dados humanos, e como a gente sabe, às vezes dados animais são também os dados dos humanos, né? Sim, Existe a necessidade de você descrever textualmente quem será a pessoa que vai determinar o tratamento de dados, quem será a pessoa que operacionalizará esses tratamentos e qual é o tipo de tratamento que você tem que fazer. Então, como é que você vai anonimizar os dados? Você vai apagar a coluna de nome e sobrenome? Você vai usar endereço e você vai usar o CEP? Você vai usar assim um raio de 200 metros em volta do domicílio? Então, você precisa ser bastante específico na forma como que olha só. você utilizará os dados já no processo de submissão para obter a permissão, né, toda a Para anuência fazer o projeto. da comissão. E eu acho que eu tomei isso para mim, né? Falei, bom, legal, eu conduzo muitos projetos que trabalham com humanos e animais, alguns só humanos, alguns só animais. E eu tenho incorporado essas mudanças nos meus projetos que são estritamente de animais, né? Mas eu nunca vi isso escrito em algum lugar, nunca ninguém me comunicou isso, não é centralizado, não acho que esteja Uhum. a cargo das CEUAS, mas também vejo uma abertura para que isso possa ser discutido e estabelecido nas comissões de pesquisa institucionais, seja na Sim, esfera pública ou privada, né? sim, não, perfeito. Doutora Alessandra, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho só pontuando, né, até para não ficar muito repetitivo, né, alguns pontos que o Dr. Bruno mencionou, né, na verdade, eu sou do programa de pós-graduação estrito sensu em patologia ambiental e experimental da Unip, né? Então, é uma outra instituição. Lá nós temos hoje, né, um plano de gestão de dados da instituição. Então, aquilo que o Dr. Bruno comenta é real. Quem tem que determinar, definir isso é a instituição, porque não tem como você passar isso para uma outra comissão, e sim a instituição. Então, o que que a Unip fez, né? E um outro ponto também que eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que a gente acaba não tendo uma regra, né, uma padronização dessas coletas, né, desse armazenamento e dessa proteção, né? Então a gente precisa, isso é o primeiro passo, né? Uma organização, ela exige principalmente que tenha alguém responsável por ela, né? O que muitas vezes isso não existe formalmente. Então, lá na Unip, a gente tem sim uma pessoa que foi responsável pela organização e padronização e gestão desse plano de gestão de dados, né? Então, eles resolveram isso de que forma, né? Eles estão usando ferramentas acessíveis e brasileiras, né? Como o Tainacan, para organizar a produção científica, né? É, o que que eles aprenderam é que a tecnologia não é o maior obstáculo, e sim quem vai fazer o quê, decidir quem que vai fazer o quê, né? Como o Bruno falou, né, o doutor Bruno falou, a vantagem que nós temos é que os dados dos animais, né? A gente trabalha muito mais com dados animais e não de pessoas, mas que isso não tem como você também isolar, porque se você fala de uma propriedade, por exemplo, eu sou da área de suínos, né? Se você fala de uma propriedade que você faz um estudo, você indiretamente está se referindo a dados de uma propriedade que
está vinculado a uma pessoa. E aí você também, então, essas coisas a gente precisa realmente direcionar e ser algo de responsabilidade do próprio, da própria instituição. Esse seria um ponto. Um outro ponto também que eu acho interessante é a gente trazer experiências de outros lugares, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parceria desde 2016 com a Iowa State University, lá dos Estados Unidos, que fica sediada no estado de Iowa e na cidade de Ames, né? E lá eu já participei de vários trabalhos relacionados a testes de vacina. E uma coisa que me chamou a atenção logo no início é que ao final do experimento, então a gente fazia o experimento, né? Então a gente tinha lá todas as informações referentes aos laboratórios, aos dados de laboratório, às planilhas, mas nós tínhamos as fichas técnicas que acompanharam esses animais durante todo o experimento. Desde a inoculação, desde a vacinação, inoculação do agente e depois o período posterior com relação a peso e todas aquelas a reações adversas e todas aquelas informações. No dia da necrópsia, né, além da ficha de necrópsia que era escaneada, todas as fichas eram escaneadas e guardadas também, né? Por quê? Porque é lógico que, como nós dizemos aqui, né? Nós estamos tendo, isso é bem recente. Antigamente a gente guardava isso em pastas, né? Mas depois de um É, tempo você não lê mais essas pastas, você se perde, né? exato. Aquilo lá pode embolorar, aquilo lá pode perder. Então, eu achei muito interessante, né? Que eles tenham esse procedimento, que é algo que a gente também pode, que muitas pessoas já devem estar fazendo aqui também, que é você pegar todas essas fichas de estudo durante o período, escanear e guardar. A Unip hoje, então, ela conta com um repositório, né, que chama repositório, quando a gente manda um projeto FAPESP hoje, como também foi dito pela doutora Kátia, né? Que quando a gente envia um projeto FAPESP, hoje nós temos que também informar aonde que esses dados vão ficar durante esse período após os experimentos, né? Se eles vão estar abertos, ou quanto tempo que a instituição armazena. Então, o repositório da Unip, ela armazena por 15 anos, né? E ele tem acesso, algumas coisas fica aberto, né? Então, alguns dados eles ficam abertos para qualquer um e outros dados restritos eles podem ter acesso mediante a solicitação ao próprio repositório, né? Então, é dessa forma que a gente está lidando. Mas é algo que está sendo trabalhado, assim como está sendo trabalhado nas instituições públicas, também nas privadas, e estamos aí galgando passo a passo. Não, perfeito. E a gente entende mesmo que as dores são as mesmas, não importa se você está numa instituição pública ou privada nesse sentido, né? A gente tem algo que é relativamente novo, né? E que a gente precisa lidar com isso, né? E como é que a gente está lidando com isso, né? Eu vou aproveitar e puxar um pouco a doutora Andréia para a discussão, né? Porque a gente sabe que a zootecnia, hoje a doutora Andréia é zootecnista, como eu, e a doutora Cátia Oliveira, a gente sabe que a zootecnia hoje gera uma quantidade de dados absurda, né? A gente está gerando dados em massa quando a gente fala de uso de sensores, balanças automatizadas, imagens, né? Vídeo, foto, o uso da inteligência artificial no campo, né? E aí, a doutora Alessandra e o doutor Bruno já tocaram nesse assunto, né? Mas quem é que está organizando isso, né? Porque a gente sabe que os nossos alunos da pós-graduação, eles entram na pesquisa sabendo biologia, sabendo estatística, mas eles raramente sabem da ciência de dados, né? E de quem que é a responsabilidade de educar essa nova geração para a governança de dados, né? E aí por isso que eu digo que o doutor Bruno e a doutora Alessandra já entraram um pouquinho no assunto, né? De quem que é essa responsabilidade? É do orientador? É do programa de pós-graduação? É de uma política institucional, de repente, de uma comissão de ética, né? Do próprio programa de pós-graduação, enfim. Então, doutora Andréia, gostaria de puxá-la um pouco para a conversa. Por favor, gente, fiquem à vontade para dar suas opiniões e experiências, trazer suas experiências para a gente, tá? Fiquem à vontade. Gostaria de agradecer o convite para participar, Silvia e
doutora Alessandra, é um prazer estar aqui, e a gente percebe, né, que é um assunto relativamente importante, mas relativamente novo, né? Então, o que a gente viu a doutora Kátia, o Bruno, a professora Alessandra falar também é que as diferentes instituições estão se adequando, né? Então, e é novo mesmo, né? Eu trabalho no projeto com a Embrapa, e é bem recente isso, né? Hoje eles têm um repositório de todos os dados que a gente coleta nos estudos, né? Mas é relativamente novo, né? E na zootecnia, assim como na veterinária, né? Se a gente pega as diretrizes curriculares dos próprios cursos de graduação e da própria formação dos próprios orientadores, né? A gente tem uma formação muito mais de coletar dados, né? A ciência dos dados. Então, a gente tem um volume muito grande de dados coletados, a gente sempre teve isso e hoje muito mais com todas essas ferramentas disponíveis, mas a gente faz muito pouco a gestão de dados, né? E eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa parte nos cursos de graduação, tanto na veterinária como na zootecnia, a gente vai ter estatística, bioestatística, metodologia científica e para por aí, né? E alguns cursos de pós-graduação, né, o que eu tenho de referência, alguns cursos de pós-graduação de instituições públicas e privadas já estão colocando alguma coisa em gestão de dados, mas é alguma coisa muito recente, né? Então, é difícil a gente falar, né, quem vai ser o responsável, né? Mas, na verdade, a gente tem diferentes níveis nessa história, né? A gente tem a instituição que precisa adotar um modelo específico, né? A gente tem os programas de pós-graduação que precisam mesmo fomentar isso dentro dos programas, né? E é isso, né? Muitos dados ficam perdidos e poderiam ser aproveitados, né? E não foram, e se a gente continuar com essa geração de um volume tão grande agora de dados, isso vai se perder também, né? E o Sim, sim. orientador, né? Que é muito importante aplicar na rotina do seu laboratório. Mas eu acho que além disso, né, eu acho que precisa ter uma sistematização da qualidade desses dados que são coletados e dessas informações, né? Então, quem vai trabalhar com prontuário, por exemplo, é, muitas vezes aquele volume de informações que foi gerado numa pesquisa ele está num formato de ficha onde é muito difícil você alcançar as informações depois de um tempo, aquilo não faz mais sentido, ou você não entende aquilo que foi coletado, né? Sim. E, então, eu acho que esse é um ponto importante para quem trabalha, né? Tenta buscar essas informações, esses estudos com dados que já foram feitos e que não estão sendo aproveitados e poderiam ser aproveitados, né? Mas um ponto Sim. importante, eu acho que para a gente chamar a atenção, que o Bruno falou um pouco, né, do comitê de ética e como fazer essa ciência aberta também, né, com esses dados, né? E Sim. eu acho que no humano, é isso que o Bruno falou, né, isso já está muito melhor estruturado do que na parte do animal, né? Então, a gente vê, por exemplo, acho que a professora Kátia pode falar também um pouquinho sobre isso, né, que está dentro do hospital veterinário, né, mas esses dados que são coletados dentro dos hospitais veterinários e vão para um prontuário, né, muitas vezes o tutor assina ali um termo, né, de consentimento, às vezes não, dependendo muito do hospital veterinário, que que autoriza que esses dados vão ser utilizados para pesquisa. Mas Sim. ele não tem uma dimensão sobre isso também. E que tipos de dados são esses? Por exemplo, a foto de um animal, né, pode ser disponibilizado numa revista acadêmica, né?
sim, sim, Então, acho que tem muitas vertentes para a gente trabalhar na área sim. animal também em relação aos dados e que precisam ser discutidos dentro dos cursos de veterinária, de zootecnia, dentro da pesquisa na veterinária e na zootecnia também. Sim, perfeito. A doutora Alessandra está com a mão levantada. Doutora Alessandra, quer falar alguma coisa? Não, eu só vou acrescentar aqui, aproveitando que a doutora Andréia comentou, né, do ponto da questão de você guardar, né, o que que é importante dos dados, quais dados são importantes, quais dados eles precisam ser trabalhados, né, vamos dizer assim. Porque Sim, senão também você vai ficar com um gama tão grande que não vai ter lugar, né? Então, aí entra também a questão da padronização, né, de coleta das informações, né? Porque muitas exato. vezes o que a gente vê que usam, e isso é uma dificuldade para quem vai trabalhar com os dados, e se alguém tiver uma experiência maior, eu não tenho essa experiência, mas isso me foi passado pelo também o repositório, a responsável do repositório da Unip, que é você usar termos padronizados, né? Hoje você tem aqueles termos que já são definidos, né, para você colocar Sim, como para você poder identificar as linhas de pesquisas, a linha de tema de pesquisa e assim por diante, mas também, além desses, a gente tem que pensar também quando a gente vai coletar os dados, né? Muitas vezes a pessoa exato. coloca um termo em inglês, o outro coloca em português, um coloca performance, o outro coloca desempenho, e na verdade são a mesma coisa, mas na hora que você vai puxar esses dados, eles não vêm da mesma forma, né? Sim, Então, isso é muito importante também quando a gente fala de padronização. Essa questão da gente não só padronizar o sistema, mas também padronizar a forma de como esses dados são coletados. Eu acredito que a doutora sim, Kátia vai entrar um pouquinho também, né, quando a gente fala de uso de dados de animais, que é o termo de consentimento, né? Então, mas ela vai exato, falar exato. sobre isso com certeza, mas aí eu vou. Mas era isso que eu queria aproveitar a deixa aí da doutora Andréia, né, que falou muito bem, né, dessa importância, a importância do orientador e do orientado também, né, que tem que Perfeito, começar perfeito. agora a ter essa visão de que é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Era só isso que eu Não, queria falar. perfeito. E eu acho assim, né, quando a gente fala em ciência aberta, a gente às vezes tem uma ideia errônea, né? Não é que todos os dados vão estar disponíveis para qualquer pessoa, né? Mas a ciência aberta, ela diz muito mais sobre ser transparente e a gente ter dados Exato, reprodutíveis, né? Que sejam verificáveis exatamente. e reprodutíveis, né? Então, isso é super importante, né? Se a gente fala, por exemplo, nos estudos da zootecnia, né? Se a gente fala de avaliação de score corporal, que vai poder usar um score de 1 a 5 ou 1 a 9. Se você não Uhum. tem essa informação e pega uns dados coletados que tem lá um score corporal 3, mas que escala foi utilizada? Qual é a escala? E Exato. se isso, né, não tiver aberto e divulgado, né, eu acho que isso é bem importante. Quando a gente fala em ciência aberta, acho que tem uma Sim. É essa uma questão da ideia forte, transparência mesmo, é né? mais a transparência, né? E outra coisa É, importante que as pessoas ficam preocupadas, principalmente quando a gente trabalha com empresas, né, é a questão de patente ou própria pesquisa, às vezes vai gerar uma patente, né, preocupada com mas se eu passar essas informações, né, como que fica a questão do produto final, né, o produto dessa pesquisa. Na verdade, são coisas distintas, é isso que a Andrea está falando. Nem tudo, a gente exato. fala de ciência aberta, mas não é que vai ficar tudo aberto os Sim, dados que podem, e aquilo que a pessoa quer se aprofundar, ela entra em contato e aí vai ser definido se esses dados eles podem ou não ser compartilhados. Isso é importante ficar exato. claro, porque existe essa confusão, Exatamente. né? Não, com certeza. É bem isso mesmo. E é algo que a gente começa a pensar na estruturação das nossas pós-graduações hoje, né? E da importância do papel do orientador, inclusive em instruir os seus orientados a prestarem atenção em todos esses pontos, né? Porque tem muita coisa que já está no papel, já é de regulamentação, mas como a gente está conversando de um assunto que é uma grande novidade, né? Tem muitos lugares que ainda não tem isso no papel, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso.
E eu, E entra toda essa questão de padronização, de uso de dados e tudo isso, né, doutora? é, e a quem pertence esses dados, né? Exato, Eu exato. passei, É do meu laboratório? Não, mas o aluno que está lá na cocheira, o caderno é dele. é, eu passei por uma situação orientando um aluno, é, eu não era orientadora, mas eu era orientadora, onde no final o orientador pediu as planilhas de dados e o aluno não quis passar para ele, né? E Olha aí só. me veio isso, né? Como isso tem que estar muito bem estruturado antes do início do estudo, né? Como essa organização é importante, né? Exato. E aí, talvez, o doutor Bruno citou lacunas, né? Talvez essa seja uma lacuna que vá ter que ser preenchida por cada programa de pós-graduação em si, né? De uma coisa de regra geral mesmo, né? E que cada orientador vai ter que trabalhar em seu laboratório se adequando a essas regras, vamos colocar dessa forma, porque acaba sendo até um cuidado, né? Uma atenção maior ao direcionamento desses dados e tudo isso. Né? O buraco acaba sendo bem mais embaixo, né? Do que só a gente ter que salvar dados num backup ou num arquivo externo, né? E aí eu vou acabar puxando a doutora Kátia Pimenta para a nossa conversa também, né? Porque como é que isso funciona na rotina clínica? Né? A gente sabe que os prontuários de animais, tanto de grande quanto pequeno porte, exames de imagem, dados de biobancos, né? Eles são minas de ouro para pesquisa também, né? No entanto, a gente tem a ética médico-veterinária e também a questão do sigilo do responsável por esses animais, né? Como é que a gente transforma esses dados de atendimento hospitalar em dados científicos estruturados, sem ferir essa ética, sem sobrecarregar o veterinário que está lá na ponta, o plantonista que atendeu aquele animal e assim por diante? Doutora Kátia Pimenta, vou trazer a senhora para a discussão também. Boa tarde a todos. Já fui apresentada, né? Temos duas doutoras Cátias aqui, eu sou a Pimenta. Obrigada em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por poder participar dessa discussão tão rica. E quanto mais a gente puxa um assunto, vem outro, né? A gente vê que é uma centopeia gigantesca, né? E Exatamente. é muita coisa. E puxando um pouco para a realidade do hospital veterinário, né? Ouvindo vocês falarem, né, tanto a doutora Andréia quanto a doutora Alessandra, todos, né, em relação ali ao orientado e o orientador, né, um aluno e o orientador ali num tete a tete, né, digamos assim. Na rotina do hospital veterinário fica um pouco muito mais complicado nesse sentido. Né? Então, falando ali da realidade da Universidade de Santo Amaro, a gente está num hospital escola, né? Então, o hospital escola, a gente tem uma gama de profissionais ali trabalhando, né, numa escala ali, então a gente tem desde aluno de graduação, estagiário, aprimorando, que são ali os recém-formados, os médicos veterinários supervisores, os professores orientadores dos setores, a supervisão clínica, então a gente tem uma gama muito grande ali de profissionais, cada um dentro ali da sua competência, né, digamos assim. E a rotina é muito grande, né, como você bem colocou, doutora Silvia, é uma rotina muito insana, né, muito menos do que era na minha época. Eu sempre brinco ali com os meninos, né? Que hoje eles fazem hora de almoço, né? Eles têm mesmo que cuidar da saúde mental. A gente sabe que isso é um tema bastante importante, né? O conselho tem muito falado disso, mas a rotina é muito grande, né? E dentro dessa rotina muito grande, né? Eu acho que o cerne da questão nesse sentido, a gente vem ali de profissionais, né? Médicos veterinários, a gente tem, falando principalmente dos aprimorandos, eles são médicos veterinários formados, porém muito recém-formados, né? Então, muitas vezes a chavinha de desligar ali aluno de graduação para um aprimorando aluno de pós-graduação, ela demora para acontecer, especialmente quando eles entram na rotina ali da clínica, né? E alguns pontos, aí espero não me perder no meu raciocínio, porque são muitos pontos que eu acho que são importantes ali, né? Qualquer coisa vocês me interrompem. Um dos pontos que eu acho que é muito, muito importante é a questão do entendimento desses profissionais dentro dessa rotina, do quanto é importante o preenchimento de uma ficha. Porque se eu não tenho a ficha preenchida, além de eu ter uma série de problemas legais, né, que eles têm uma dificuldade de entender, porque eu sou aluno do aprimoramento.
eles perdem dados para pesquisa, né? A gente fala para eles, o nosso banco de dados dentro da clínica é ouro, né, para qualquer pesquisador. Tanto que ali a nossa clínica ela é aberta para todos os professores, aqueles que têm atividade dentro da clínica, aqueles que não têm, né? Professor Bruno, outros professores da pós-graduação da Unisa atuam ali, né, com alguma linha de pesquisa. E os alunos em si, especialmente do aprimoramento, eles têm uma dificuldade muito grande nesse entendimento, né? Hoje eles estão ali olhando a ficha, né? Mas eu estou num dia corrido, eu não preenchi minha ficha, daqui um mês, 2 meses, um ano, 5 anos, alguém vai coletar aquele dado para uma pesquisa. Poxa, faltou uma informação, faltou uma coleta, um dado de laboratório, como foi feita a coleta, o resultado, pronto, a gente perde, né? Eu lembro que na época que eu era aluna também, há um bom tempinho atrás já, a gente fazia tudo no papel, a gente tinha as caixas de ficha à mão, não tinha a sistematização de nada. Hoje, a nossa realidade, a gente tem um sistema todo, me fugiu a palavra agora, mas todo automatizado, né? A gente usa o vértice, me fugiu a palavra certa agora, mas a gente tem tudo ali em sistema, a gente praticamente não tem mais nada em papel. Então, dentro desse sistema, se a gente tem um exame de imagem, um exame de laboratório clínico, todo o setor ele vai acessar pelo sistema, não tem mais um papel físico. Então, acaba que o acesso a esses dados é muito mais fácil hoje do que era há tempos atrás, né? O professor Bruno falou em relação aos livros ATA, né, que os laboratórios ainda têm. Na clínica a gente não tem mais esse livro ATA, ele não existe mais. Então, ali na nossa prática não existe. Antes, quando eu fiz, né, a minha coleta de dados, eu pegava o caderno, eu sentava lá, ia no índice, nos diagnósticos, né, para ver. Inclusive, ontem eu tive uma reunião, né, com a supervisora clínica e administrativa do Hospital Veterinário, para a gente discutir uma forma de buscar esses dados com maior facilidade. Porque apesar da gente ter um sistema, o nosso sistema, ele é complexo. Então, quando a gente entra no sistema e puxa ali um dado, né, a gente puxa toda a ficha daquele paciente, aí entra a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vou ter um aluno de graduação acessando o endereço daquele paciente, mas do responsável, né? Então, dados ali, telefone e tudo mais, que até que ponto a gente pode liberar isso ou não, né? Então, vou falar como a gente faz ali, né? Como é que a gente tenta gerir. Em primeiro lugar, eu concordo com todos vocês. Tem que ter uma política institucional. Eu acho que isso é a base, né? Mas falando da vida real, eu não vejo que existe uma coisa unificada. Para pesquisa tem, mas quando eu entro no meu âmbito hospital veterinário, a política institucional sou eu, né? Eu faço a coordenação do curso de graduação, faço a gestão do hospital e ou eu crio ou ela não existe. Então, eu acho que por ser muito novo, eu acho que isso todos aqui repetiram, né? É uma coisa nova, não adianta. Eu acho que a gente ainda, assim como a IA, né? A gente ainda está entendendo como funciona, para entender como é que a gente vai fazer a gestão desses dados, como a professora Andréa bem falou, né? A gente tem muito dado, mas como é que eu trabalho com isso? E eu acho que puxando ainda mais, a gente vem de uma geração imediatista, onde a gente tem muita informação. A gente tem alunos hoje, acho que não só de graduação, de pós-graduação também, que tem uma gama muito grande de informação, mas parece que eles quase que não sabem o que fazer com aquele monte de informação, né? Aí entra o orientador, obviamente, mas dentro de um hospital veterinário escola, onde a rotina é muito grande, a gente tem o orientador dos setores, né? Um professor, tem o médico veterinário supervisor, mas por conta da rotina, né, muito acelerada, isso acaba se perdendo. E às vezes eles fazem do jeito que eles acham melhor ali. E isso é muito perigoso. Sim. Né? A gente está trabalhando ali com dados sensíveis, né, muitas vezes. Aí, junto com o atendimento, com aquele aprimorando, a gente tem um aluno de graduação, que às vezes não tem muita, né, não tem aquela maturidade, não tem noção, né? E a gente pode ter problemas, né? A professora Andréa bem falou, fotos. Isso a gente enfrenta. Vou dizer para vocês que acho que pelo menos uma vez por semana, no mínimo, eu tenho questões com foto dentro da clínica. Porque, eu só tirei a foto, eu só publiquei no meu Instagram, porque eu tenho muitas curtidas, né? E tem isso, né, doutora Kátia? O que acontece é que a gente também está lidando com uma geração que está acostumada culturalmente, vamos colocar dessa forma, a exibir tudo que está fazendo. Exato. E eu vou te falar, adiantar alguma coisa. Nós tivemos essa discussão recentemente na Unip também, a questão de usarem fotos, né? E eu fui buscar, até eu estou aguardando, né? Conversei com o doutor Leonardo, que é da CTMV, do conselho, ele falou assim, doutora, que eu me lembre, não tem regra,
né? Nós temos Pois para, é, tem uma lacuna, né? né? Não tem. E a Exato, regra, quem tem que fazer somos nós, a exato, instituição. A exato, instituição tem que ter uma regra institucional para poder, assim, diminuir essas situações, vamos dizer assim. exato. E É, mesmo com é, a regra, doutora Alessandra, mesmo com a Sim, regra, eles não entendem. A sim. gente muitas vezes faz advertência ali do aluno. Então, existe. A Unisa tem a regra institucional falando especificamente de foto, né? Quando a gente chama o aluno, ele quase que não entende por quê, mas o que eu fiz, né? Assim, é uma falta de entendimento, de E maturidade, uma né? falta de respeito com o De próprio animal, respeito. que exato. eles tanto falam, Exato, né? Então, exato, assim, isso é exato. uma coisa que a gente tem que levar, né? Se fala tanto, né, no respeito, e eles acabam, né, passando por Pecando, né? cima, pecando por É. É, conta disso. é. Mas E agora para eu não. vou. Pode falar, Desculpe, doutora, desculpa. pode falar. Pode falar. Só para não me estender muito, né, porque o assunto é longo, senão eu vou tomar o tempo de todo Imagina, mundo. imagina. Resumindo, né, eu acho que puxando todos esses assuntos, porque se a gente for discorrer disso, acho que a gente vai levar dias, né? A gente não vai conseguir levar 1 hora e meia, 2 horas para isso. Eu entendo que para a gente conseguir acessar os dados, fazer um bom gerenciamento desses dados, ter noção da riqueza de dados que a gente tem, eu tenho certeza que a gente perde muita publicação ali dentro por não entender o que a gente tem de fato, né? Eu vi um caso ali, segunda, às 2 da tarde, quando chegou na sexta, eu já nem lembro mais, né? De pensar, entrou uma emergência, um caso mais complexo, ponto, passou. Então, eu acho que, em primeiro lugar, né, tem que haver política institucional em todos os sentidos, tanto para a gente fazer gestão de dados, quanto dados sensíveis, o que pode ser divulgado, o que não pode. Outra coisa que eu acho que, né, a gente vem trabalhando isso lá na Unisa, não chegamos ainda num denominador comum, mas eu acho que precisa esse acesso à informação, aliás, né, voltando um pouco, que a doutora Alessandra até falou, lá na Unisa, os tutores, quando eles entram no atendimento, eles já assinam um termo de autorização de que aqueles dados podem ser usados para pesquisa. Então, quando a gente vai publicar um caso, eu não preciso novamente entrar em contato com o tutor, porque o Pedir essa responsável, autorização. porque a gente já coloca isso. Então, quando ele chega, ele já recebe um termo onde ele, olha, eu estou no hospital escola, então, se for o caso, qualquer profissional aqui dentro pode usar esses dados. E eu acho que é só dessa forma que a gente Sim. consegue ter os dados para seguir com uma pesquisa, porque fazer isso Exato. depois, pensando na rotina da clínica, Não dá certo. É exatamente esse ponto que eu possível. queria, é o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. Esse TCLE, que a gente faz isso o tempo todo, que o doutor Bruno falou, em humanos, gente, toda vez, Exato. a gente pode passar Exato, exato. desapercebido, mas toda vez que você vai num hospital, num laboratório, você Tem. assina lá, né? E a gente criar, porque o que eu vejo, né, muitas vezes é triste, mas é real. Os alunos vêm com um caso, né? Mas não pode, meu querido, enquanto você não tiver esse termo, eu não posso aceitar, Isso, esses dados não podem ser utilizados. E isso isso. serve para qualquer coisa. Mas é só o dado que está lá no hospital. Não adianta. Ele precisa ter autorização. Mas eu só vou usar o raio-x, a foto. Não, Não não importa. importa. Você não pode. Mas isso tem uma vantagem. A seu assegura, né? Esse é um dos pontos que lá na avaliação da CEUA, se não tiver, não passa, Não né? passa, exato. É, Então, essa é uma vantagem. E o que causa muita frustração para muitos, mas que é uma forma da gente assegurar que esses dados estão sendo autorizados de serem publicados, né? Sim, E isso sim, é muito sim. bacana saber que isso já é um padrão dentro do Hospital da Unisa, porque tem que ser. Porque se isso não for um padrão em todas as clínicas, a gente perde muitas informações que são muito importantes para doenças em geral, né? né? E Sim, pensando em pegar aqueles prontuários tempos depois, né? Então, acho que, exato. finalizando a minha fala, acho que para ter esta possibilidade, tem que estar no momento que esse paciente chega para atendimento. Como a Sim, professora Alessandra falou, chegou para fazer um exame de sangue, nós, né? A gente assina, pronto, resolvido, exato, né? Pelo menos exato. parte. Obrigada. Não, perfeito. Imagina, Fazer um obrigada, doutora. comentário, E só para fazer um pode comentário. falar, Bruno. E eu concordo com a doutora Kátia, e o ambiente universitário ligado às instituições, né, enfim, ele é assegurado geralmente por esses termos na entrada do hospital, né? E isso não
qualifica um aluno a poder usar a foto no Instagram dele, obviamente. É para Exatamente. pesquisa, né? Para deixar bem claro que é isso. Mas existe uma lacuna que a gente sabe que existe, é que nas clínicas privadas não existe essa preocupação e ela não é chancelada institucionalmente, né? Então, por exemplo, um clínico que tem, né, que está se preparando para uma palestra e quer usar fotos de casos que ele atende, isso está descoberto. Não existe nada que faça um regimento sobre, né, que paute o uso desse tipo de dado, assim. Então, porque não tem SEUA, né, envolvida, né? Muitas Sim, vezes não sim, existe é a verdade. SEUA, que tem o TCLE e ele, de fato, assegura, ele dá segurança a quem trabalha nas instituições. Para quem não trabalha nas Exatamente. instituições, me parece que estão por conta e risco mesmo, né? Então, é uma lacuna importante de se apontar. Nossa, bem apontado, Bruno. Você pontuou aí que eu não tinha pensado, mas eu Complementar, não só tinha assim, pensado nisso. Parabéns. e por conta também da comparação que eu costumo fazer em humanos, né? Porque eu vejo as coisas avançando bastante em termos de gestão de dados. Em humanos existe também uma dificuldade, mesmo dentro do SUS, dos sistemas do SUS, existe uma dificuldade gigantesca para acesso de dado. Por exemplo, se você quer juntar um grupo de pacientes e puxar os dados de hemograma deles, né, que é uma coisa que a gente costuma fazer muito em veterinária. Vai lá no dado do hospital, né, vai no hospital, digita lá e vem. Não existe no SUS, se não dá, não existe um sistema centralizado, uma base de dados centralizada ou uma forma de se extrair alguns dados, mesmo numa estrutura absolutamente complexa e que dá conta de captura de dados, como o SUS dá aqui no Brasil, né? Enfim, só para contribuir um pouco mais para a discussão. Sim, sim. E é realmente é algo que talvez só lançando uma fagulha aqui, né? Talvez seja uma responsabilidade que o próprio conselho, em algum momento, acabe assumindo para dar essa segurança jurídica às clínicas que não são de instituições de pesquisa e ensino, por exemplo, né? Esse era meu Então, último ponto, porque se a gente pensar em instituição de ensino é uma coisa, né? Mas quantos dados a gente tem? exatamente, E às vezes esse clínico ele está hoje clinicando, mas daqui 1, 2 anos ele quer fazer um mestrado, um doutorado, uma publicação exa que seja. É o que o professor Bruno falou, ele exatamente. está Ah, totalmente errado se ele fizer, né? Publicar esses dados. e às vezes eles entram nos mestrados, por exemplo, já com a pesquisa na mente do aluno, né? Eu já tenho tudo pronto, então é só escrever. Não, e o Bruno É bem assim, apontou né? aqui, gente, algo que é muito relevante, né? Que é o cara usar isso nas palestras, né? Que muitas vezes é Exato. muito mais comum do que, por exemplo, publicar no Instagram Gente, ou usar para fazer pesquisa. Ele acaba utilizando no dia a dia dele para fazer uma palestra que, se você for ver algo inocente, né? Mas que ele está utilizando os dados de alguma forma, né? exato, e que ainda não aconteceu dele ser acionado por isso, mas que pode acontecer, né? Mas enfim, eu vou continuar com a nossa discussão aqui, puxando mais um novelo com coisas que todos colocaram aqui, né? Porque a gente sabe que na zootecnia e na veterinária a gente lida com uma enorme disparidade de formatos, né? A gente tem desde anotação em prancheta, tem um livro ata de laboratório, uma prancheta de curral, até sequenciamento genômico complexo. E aí eu queria lançar essa pergunta para todos, né? Qual é o tamanho do prejuízo científico da gente não ter esses dados padronizados, né? Como a interoperabilidade poderia talvez salvar pesquisas que seriam perdidas por obsolescência tecnológica mesmo, né? Então, só mais uma pulguinha para a gente começar a pensar e conversar aqui, né? Aí, por favor, quem eh, quiser se manifestar, que é algo que a doutora gente já está Silvia, conversando, né? é, eu acho que seria um grande retrocesso, né? A perda, né, dessas informações. Acredito que hoje em dia, nós, por causa da tecnologia, evolução da inteligência artificial, eu tenho a sensação que coisas que poderiam levar 5 anos para evoluir estão evoluindo em 5 meses.
né? E a pesquisa ela tem que acompanhar, né? Só que, lógico, tudo tem um teto de recurso financeiro também. Então, o fato de nós termos esses dados preservados e eles poderem ser utilizados em outras pesquisas, quer dizer, alavanca a velocidade da evolução científica, né? Porque lá em 1500, voltando, né? Quantas vezes a gente viu, não tanto hoje em dia, né? Mas pesquisas sendo repetidas, né? Então, assim, às vezes com uma variável com pouquíssima importância, né? Basicamente o mesmo experimento sendo refeito, né? E hoje em dia, né, a gente tem vários algoritmos que podem pegar esses dados e reproduzi-los, né? Hoje eu até estava vendo uma reportagem que não é do meio científico, mas é uma pesquisa sobre público que a Colgate fez, baseada em algoritmo. Ele não pesquisou pessoas. E a resposta é 90%, 95% fiel, né? Então, esse é o caminho para nós da pesquisa, né? Eu digo até que antes do Instagram começar a usar algoritmo, na zootecnia a gente já usava, não é? Porque a gente tinha, né, as curvas de predição, de ingestão de matéria seca. O que que era? Ele era o algoritmo, né? É lógico, não, né, tão complexo quanto, né, a do Instagram, mas começou assim, né? E eu acho que muita respostas, que aí também isso a gente não pode perder de vista, né? Respostas de que a sociedade, a nossa comunidade precisa. Não apenas pesquisas, porque tem dados, e eu quero fazer o meu checklist pessoal meu como pesquisadora. Eu preciso ter 10 pesquisas publicadas. Então vou pegar esses dados, dá para eu jogar num algoritmo e produzir. Quer dizer, a gente está falando de produzir realmente evolução para a nossa sociedade por meio da pesquisa, né? É lógico, eu trabalho com cavalo, tem quem trabalhe dentro, no setor do hospital, ou a nossa querida Alessandra Consuino, né? Alessandra, que sempre trabalhou bastante nessa área, né? Então, quer dizer, eu acho que essa visão é assim, é o principal. Nós estamos aqui para servir a gente quanto pesquisador, né? Servir a sociedade, e não para uso pessoal nosso, apenas, né? Então, eu acredito que esses dados preservados, eles vão alimentar é, é, a pesquisa de uma forma que a gente possa ter preditores muito bons, né? A gente vê o NIS, né, que é uma plataforma de análise de matéria seca, e de outros componentes bromatológicos, que é feito por semelhança. Mas, assim, é lógico, é um enorme banco de dados. E da mesma forma, né, existe o NIRS, né, que a gente não precisa gastar com reagentes, né? Porque existe um enorme banco de dados e, por semelhança, ele faz a caracterização bromatológica, né? E veja o impacto disso. Isso é sustentável, né? Porque a gente não está usando recursos da natureza, não está jogando resíduos, né? Não tem que tratar esse resíduo antes de colocar de volta na natureza, né? Então, o impacto é extremamente grande. Não é só produzir a ciência, mas de forma sustentável, não submeter animais a condições que a gente já sabe qual será aquela resposta. Ou então, se a gente não sabe aquela resposta, mas há condições de criar algoritmos e aí a gente obter essas respostas. Eu acho que o caminho da Sim. pesquisa no futuro deve ser essa, pelo menos é a minha visão, minha pequena visão disso. É, Obrigada, Com doutora Silvia. certeza. eu acho que quando a gente pensa em quanto que isso impacta, né, em custo, a gente não tem, assim, eu acho que a gente nunca vai ter ideia, né, porque a quantidade de dados, ela é absurda, né? Mas eu acho que uma Exato. forma, né, que a gente pode já pensar, né, e foi também uma das linhas diretrizes que a Unip utilizou, a instituição, na hora que for fazer esses bancos, né, esses repertórios,
utilizar padrões internacionais, né? De organização, de descrição de informação. Então, um exemplo é o do BigFour, né, que é um dos, que é muito utilizado em biblioteca, né, então ele é utilizado também em vários locais. Então, se a gente não tiver essa padronização, a gente não consegue fechar isso, né, ele fica muito aberto, que é o que a gente já comentou aqui, né, Perfeito. até a Kátia Oliveira colocou aqui no chat, né, você um dicionário das variáveis, porque é isso, todo mundo usar o mesmo termo para você poder puxar esses dados depois, né? Então, Exato, falar a talvez a mesma gente tenha que língua, né? começar exatamente, porque senão a gente fica cada um, né, com o seu vocabulário, vamos dizer assim. Sim, na sua bolha, né? Só para fazer um Doutor comentário Bruno? rapidamente, tem alguns avanços, eu consigo enxergar alguns avanços na padronização em alguns setores. Por exemplo, tem hoje já diretrizes e normativas para bibliotecas e patrimônio genético, né? Então, existe um sistema chamado CISGEN. A maior parte dos pesquisadores e que trabalham com genética de micro-organismo, de mamíferos, enfim, eles têm quase que, vou colocar assim entre aspas, né, quase que obrigação de registrar o patrimônio genético das suas amostras no CISGEN. Isso é uma forma de padronizar, isso permite Sim, acesso e controle, né? Então, isso, eu vejo sim, isso como um avanço, apesar de ser bastante trabalhoso, né? Então, tudo isso que a gente fala é sempre muito legal, mas também muito trabalhoso. exato. E tem também uma questão que eu concordo com a doutora Alessandra, que é importante que as instituições se preparem para bolar e pensar sistemas que possam permitir a consulta de dados depois, né, a organização, né, e consulta de dados. Geralmente isso nos hospitais está muito atrelado a qual sistema que o hospital usa, né? Então, assim, será que o TI consegue extrair a informação que eu gostaria de usar? Um pouco esse caminho, né? Então, um papo muito mais com o TI Exato, do que com os veterinários, né? E, exato. e eu acho que tem que ter tem que ter um sistema que consiga permitir também avanços, né? Porque eu vejo muitos desses sistemas muito engessados, assim. Ah, é o sistema matriz, mas aí o sistema matriz permite É, ou não permite? Ele foi moderno por aquele ano que ele foi instalado, ele foi moderno. No ano seguinte, é, ele já é, é obsoleto. Então, é como se eles permanecessem analógicos, né? então acho que a tecnologia tem que avançar para que também dê flexibilidade para como você acessa os dados em bases de dados, assim, né? Para extrair dados. Exato. E só complementando o que o Bruno falou aí, né, que a gente tem aí, tem que olhar o lado positivo, né? Então, agora, não falando já da minha idade, mas quando eu já fazia o doutorado, já tinha o GenBank, né, gente? Que acho que foi um dos primeiros da Sim, plataforma da PubMed, que tem ali que toda vez que você tem algum organismo sequenciado, você tem que disponibilizar a sequência e permite depois, e isso que eu acho mais bacana, né? Que você utilize aquele banco que fica aberto para todo mundo para sim. fazer análise do que você encontrou, né? Então eu lembro que quando eu estava no doutorado, né? Foi há alguns aninhos atrás, né? Uns 5 anos atrás que eu estava no Logo doutorado, ali. foi logo ali. Você vê, na época, eu consegui identificar que eu estava descobrindo dois genótipos novos do vírus que eu estava trabalhando de suíno por conta disso, né? Porque já tinha todos os dados, né? Então, se a gente for ver, é algo novo, mas que já vem sendo plantado há muito tempo. É Sim, que agora sim. ele ampliou, né? Acho que como a Exato, gente sabe? Se é algo tornou mais mais moderno, acessível até, né, tomou Lê? uma amplitude maior, considerando não só aqueles dados mais diferentes, modernos, né, como era o DNA, mas também os dados Exato. básicos, que às vezes a gente não dá muita importância e eles são extremamente relevantes para a pesquisa, né? Exato, e como é interessante como as iniciativas acabam sendo muito institucionais, né? Nós tivemos um trabalho apresentado no nosso primeiro encontro científico, né, que a comissão editorial realizou ano passado, né, Ale? Que trouxe a elaboração de um banco de vírus pela Unicamp. Teve um dos trabalhos que trouxe essa informação, né, de informações genéticas de vírus especificamente, né? Eu lembro até de ter perguntado para as meninas
como é que eles estavam trabalhando com essas informações e ela contou toda a parte prática mesmo, de que estava tudo em caixinha, bonitinha, na geladeira, menos tantos graus Celsius, mas é algo que em algum momento vai estar disponível para pesquisa, né? E é muito, muito salutar que a gente cada vez mais converse sobre isso e faça esse brainstorming mesmo para trazer soluções que possam é, é, atingir a todas as bases de dados, a todas as comunidades, enfim. E aí eu trago mais uma pergunta para todos nós, né? Se é possível a gente criar, por exemplo, um repositório nacional, unificado e híbrido de dados, né, de saúde, produção animal, onde público e privado possam colaborar, ou se a questão da disputa por propriedade intelectual e burocracia governamental ainda tornam isso uma utopia muito grande. O que vocês acham, gente? Eu acho que seria um sonho, mas Não é? se a gente for pensar só dentro da própria instituição para reunir os dados, já não é fácil. Pois é, Seria o já é tão sonho da difícil, vida no né? nível nacional. O professor Bruno até falou, né, que a nível de SUS é difícil de fazer a consulta, né? É um sonho. Se alguém conseguir, É, nossa, seria perfeito. Quanto a isso, só um comentário também. A veterinária, mais uma vez fazendo comparações com a saúde humana, né? O SUS, é, como ele é muito capilarizado, enfim, e não é só o SUS, né? Assim, a notificação de doenças e agravos em sim, humanos, ela, ela, ela é obrigatória, né? Se você recebe um CID, você tem que registrar aquele CID. Você atende uma pessoa numa certa condição, você tem que registrar. E não é geralmente o médico que exato. registra, né? Quem registra é o setor de epidemiologia e vigilância de um hospital, de um serviço de saúde. Então, assim, a vigilância passiva para condições, agravos em humanos, ela funciona muito bem. A gente tem uma dimensão muito, muito próxima da realidade para muitas doenças. Por exemplo, o caso de tétano humano, a gente sabe onde tem, onde aconteceu, porque tem que registrar. A pessoa entra no hospital buscando cuidado e ela é registrada, né? Então, a capilaridade do SUS, ela permite que a gente tenha um sistema de notificação de vigilância passiva muito efetivo, assim. Claro que existem problemas, lacunas e tudo mais. Em veterinária, a gente não tem a centralização, né? Então, a gente está Exato. falando de uma realidade, a gente está discutindo assim, compartilhar dado, mas a gente não consegue nem saber a ocorrência das doenças, assim, porque não existe Não, uma. nem Tá? saber quantos animais a gente tem, né, Bruno? Em Exatamente. algumas espécies, a gente não sabe nem o número de animais que a gente tem, É, né? e a E gente é algo que é tem algumas crítico, exceções, né? né? Tem algumas exceções, tipo assim, por exemplo, bovinos a gente tem uma boa dimensão, porque tem programas específicos que são preocupados com o dimensionamento da população bovina. Por exemplo, o programa de Defesa aftosa, sanitária. né? Tuberculose, brucelose, enfim. Os programas nacionais, eles têm os seus próprios sistemas de notificação, e a gente tem uma dimensão muito, muito mais fidedigna, digamos assim, da ocorrência de peste suína Uhum. clássica, de, sei lá, de febre aftosa, que não acontece, mas a gente sabe que não acontece. Então, existem os Raiva, profissionais, eles né? estão A baseados no raiva. sistema de notificação, que é o esses hoje todos estão migrando para o esses Bravete, né? Que é um sistema que qualquer cidadão e qualquer veterinário tem acesso ao esses Bravete, pode notificar um caso. Os clínicos podem fazer uso desse sistema. Existe uma normativa de 2013 que determina quais doenças são obrigatórias, quais são compulsórias, outras não, né, para fazer a notificação. Mas a verdade é que os veterinários, eles têm, falando como veterinário, né, eles têm bastante, assim, a clínica, eu vejo que os clínicos, eles desconhecem o sistema de notificação que existe hoje para receber notificação de agravos, principalmente infecciosos, que é o tal do esses Bravete. Quando a gente trata de doenças, assim, de caráter de impacto econômico gigantesco, ou de hecatombes de saúde pública, eles são geralmente, essas doenças são pautadas pelos planos nacionais, né? Então a notificação já é bastante avançada nesse sentido. Mas uma série de Sim. condições veterinárias, infecciosas e não infecciosas, elas ainda eles estão Se muito perdem, né? atrás para existir a E, notificação e dimensionamento, mapeamento, enfim. Então, acho que a gente está bem, bem lá atrás ainda.
sim, e a gente tem, né, a gente tem isso tudo mapeado, né, a gente consegue ter essa capilaridade de coleta de informações, mas a gente não consegue, enquanto pesquisador, depois acessar essas informações, né? Então, isso é um gap muito grande também. E eu lembro, alguns anos atrás, agora que você colocou, Bruno, alguns anos atrás, um grande amigo meu do Recife virou para mim e disse assim: Ó, vai começar a aparecer malária de novo no Brasil. Aí eu disse assim, mas do que você está falando, né? Imagina. Aí ele disse assim: você não tem noção da quantidade de macaco morto que eu tenho visto aparecer por aqui. Saguizinho comigo, né? E foi batata. Passou acho que 1 ou 2 anos caso de malária em humano no Brasil, né? E a gente não tá, a gente consegue ter essas informações, mas a gente não consegue usar, né? Eu volto naquela questão que a gente estava conversando lá atrás, o quanto que a gente está perdendo em evolução de ciência mesmo, né? Por não conseguir esse acesso a informações que estão ali, né? Como no próprio SUS, por exemplo, né? É um pouco triste, eu acho, mas é algo que acontece, né? E eu trago aqui a Laís, da nossa comunicação do CRMV, colocou uma pergunta aqui para a gente, né? Que ela coloca: a concorrência e a falta de organização de dados pode ser uma das problemáticas que fazem com que as ciências agrárias sejam as que menos contribuem com pré-prints, conforme o levantamento do IBICT, que foi apresentado ano passado durante o encontro da Associação Brasileira de Editores Científicos, né, que aconteceu em João Pessoa, e a Laís coloca isso para a gente, e eu acho que sim, eu acho que pode ser uma das questões. Não sei tanto a concorrência, mas eu acho que talvez a falta de organização dos dados possa ser um destes pontos também, né? A Márcia Inês está Márcia colocando aqui para a também, gente também, isso. que ela pensa que deve ser criada uma legislação a nível nacional, pensando também a nível internacional, que regulamente esse armazenamento de dados, assim como a proteção dos mesmos. A padronização dessas informações e a forma que podem ser disponibilizados é muito importante. É isso mesmo, Márcia, você tem toda a razão, né? A gente já tem esses dados sendo coletados de alguma forma por um sistema que é extremamente eficiente, no caso do SUS, como o professor Bruno colocou, né? Talvez na saúde animal isso esteja no Ministério da Agricultura, a gente sabe que esses sistemas de coleta de dados existem, talvez não com esse nome de coleta de dados, que a gente, enquanto pesquisador, usa esse termo, e aí a gente volta na colocação da doutora Kátia lá atrás, a gente precisa de um dicionário de termos padronizado, né? Então é algo que precisa realmente crescer, né? E o quanto nós, pesquisadores e que estamos trabalhando na área, podemos influenciar nessa organização de dados, né? A doutora Kátia colocou aqui também que ela acha que seria algo alinhado com políticas de ciência aberta da FAPESP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e que pode aumentar a visibilidade da produção científica da produção animal. É fato, doutora Kátia, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é, é, a gente ainda está numa zona cinza, né, como a gente colocaria com relação a acesso até dos pesquisadores a esses dados de pesquisa mesmo, né? Voltamos à doutora Kátia Pimenta, a gente está falando de uma mina de ouro de informação e que, infelizmente, é extremamente subutilizada, né? Quando utilizada, né? E eu trago mais uma vez uma nova provocação, né? Será que nós, pesquisadores de faculdades, de instituições públicas e instituições privadas, é, conseguimos de alguma maneira colaborar para a criação de um banco de dados epidemiológicos, por exemplo, de zoonoses, é, é, nacional? A gente tem condições de fazer isso, se organizando, e como é que poderíamos fazer isso sem expor os nossos responsáveis por animais ou ou aqueles que estão diretamente envolvidos com
a produção desses dados, né? Pensando dessa forma. O que que vocês acham, gente? Eu vou começar a falar, né? Quando a gente pensa hoje. Eu acho que o mundo, né, ele está se deparando com essas questões de doenças emergentes, reemergentes, aonde nós temos aí as zoonoses como os principais, né? Então, quando a gente pensa em dados para a gente ter todas essas informações e ter acesso a todas essas informações, é algo que eu acredito que naturalmente eles vão começar a se organizar pela própria necessidade, né? Então, o doutor Bruno, por exemplo, toda vez que ele colocou aqui todas as doenças que ele citou, a maioria delas são doenças zoonóticas, né? Que são aquelas transmitidas do animal para o humano, e o humano naturalmente, de forma natural, né? Então, essa questão, ela vai automaticamente fazer com que haja necessidade de uma organização até para que nós possamos nos prevenir e se preparar para isso. E eu falo que Sim, a tarefa ela começa no quintal de casa, né? É lógico que a proposta até desse evento já começa a plantar sementinhas nas diferentes instituições, a debater a questão. Eu acho que é assim que a gente começa, né? Não tem outra forma. Achar que a gente vai começar uma mudança drástica de 360 graus, a gente não consegue. Mas se a gente for fazendo ela devagar, né? Cada um cuidando do seu quintal, cada um olhando para o seu próximo, aonde que eu posso melhorar aqui, na minha instituição que eu posso fazer, com os meus orientados. Eu falo que a gente tem que ser, nós como professores, né? Pesquisadores, eu sempre falo, eu entro na sala de aula, minha conduta, os alunos, eles acabam se identificando, né? Se espelhando em nós, né, pelas nossas posturas, né? Então, muitas vezes a gente tem esse papel, né? Não só um papel de escrever artigos, de fazer pesquisas, mas também de ser exemplo e orientar os alunos, aqueles que não têm acesso. E esse é o sim, nosso sim, papel. Então, a gente tem que, como falou a doutora Andréia, né? Para você fazer isso, são vários níveis, é nível institucional, é nível da direção, da coordenação, é nível nacional e é nível individual, né? É nós também fazendo a nossa parte. Que se cada um fizer a sua, vagarosamente a gente consegue mudar alguma coisa. Essa seria a minha contribuição final aqui para vocês. sim. Muito obrigada, doutora Alessandra. Eu concordo super com a fala da doutora Alessandra. Sim, é cada um começando a fazer o seu. É o primeiro passo. É cada Sim, um fazendo o seu, e aí sim a gente consegue fazer essa construção coletiva depois. Mas se não tem esse início individual, de mesmo a pessoa fazer uma autorreflexão, né? De que é necessário, né, a gente fazer esses trâmites, passar por essas fases, né, deste início, exato. a gente não vai conseguir construir o coletivo, né? Então, Sim. eu também, assim, concordo super. Não, perfeito. Eu vou, inclusive, eu já vou começar a caminhar para o final aqui da nossa mesa redonda. Eu gostaria de pedir, então, para cada um de vocês, nossos convidados, falar um pouquinho, dar uma frase final, um insight, um chamado à ação, né, sobre o futuro dessa gestão de dados na nossa área especificamente. Então, vou começar de trás para frente, né? Doutora Kátia Pimenta, por favor, se pudesse pronunciar. Claro, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Para o lado que eu Sim, levei aí, sim, acho que um pouco diferente, mas não tanto, né? Da discussão em relação aos atendimentos, né? Dentro das clínicas e hospitais, mas acho que mais do que isso para o que o professor Bruno aí chegou, né? Será que a gente não conseguiria, né, levar isso para as clínicas e hospitais de uma forma geral, não os hospitais de escola, porque eu acho que isso é mais fácil, né? Nos hospitais de escola a gente já tem uma discussão sobre isso, como eu falei, ontem mesmo a gente estava tendo uma reunião sobre isso, né? Para organizar sim. essa coleta de dados, mas e aí é mais uma pergunta, uma provocação, doutora Silvia, do que propriamente uma definição, né? Será que a gente conseguiria levar isso de uma forma geral, né, dentro
A doutora Alessandra não briga comigo, dentro dos conselhos, né, de cada conselho É, regional, de repente como uma política mesmo, né, dentro da classe aí de médicos veterinários e zootecnistas, porque falando da nossa classe, né, dentro de cada estado, a gente conseguiria puxar para um levantamento nacional do que a gente tem, né, o que a gente tem de doença, o que perfeito. passa por aqui, né. Então, a minha provocação é essa, porque eu acho que a escola clínica, a escola é mais fácil. E os privados, que são É, tantos, né, por aí, né? E a gente perde sim. muito dado, né? É, não, perfeito. E é uma provocação que eu acho que é muito bem colocada, no sentido de que a gente, querendo ou não, alguém vai ter que puxar isso, né? Exato. E já que alguém vai ter que puxar isso, por que não o nosso conselho, que está em contato com esses profissionais, né? Eles sabem que eles também precisam estar ligados ao conselho de alguma forma, né? Então, por que o conselho não puxar essa organização de alguma forma? Sim, É algo que a gente pode começar a sentar, conversar, e aí, como a doutora Alessandra colocou, né, são eventos como esse, situações como essa, que começam a instigar as pessoas a participarem mais, a estarem mais presentes, né, porque o próprio conselho ele não é uma estrutura que não existe por si só e sozinha, né? Ela precisa de nós profissionais ali dentro, dando as nossas contribuições de qualidade, como estamos fazendo, nos propusemos a fazer aqui hoje, né? De forma que isso chegue a quem pode realmente tomar alguma decisão de forma muito clara, de forma muito bem colocada, muito bem embasada cientificamente, já que falamos todos com a ciência por trás das nossas ações, né? E como a gente pode trabalhar melhor isso, né? Então, perfeitamente suas colocações, Kátia, concordo com todas elas. Muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada por ter aceito o nosso convite, eu que né? E agradeço. vamos passar então para a doutora Cátia Oliveira. Obrigada, doutora Silvia. Eu acho que essa coisa, né, da proteção de dados, da integridade, né, honestidade, transparência da produção científica, eu acho que no final é um legado nosso que nós vamos deixar para outras gerações, né? Aprender com nossos erros, talvez, né? Porque vai ter registro também, né? Mas, consequentemente, assim, eu acho que é legado. O pesquisador ele tem que ter isso em mente, né? Eu acho que eu falo muito do coletivo, né? A gente, mas realmente eu defendo isso. A gente não pode passar nessa vida pensando só na gente, né? Então, esse é o legado científico, né? Que o pesquisador Sim, pode deixar e vai impactar a humanidade de uma forma ou de outra, exato, mais ou menos, exato. né? Então, é nesse sentido que eu vejo. Obrigada pelo convite, adorei. Eu acho que a gente tem que fazer isso todo ano. Perfeito. Muito obrigada, doutora Foi Cátia, uma por sua excelente colocação. ideia e adorei sua apresentação também, ô, doutora Silvia. Muito Nossa, já fiz obrigada. vários prints lá. É realmente uma qualidade assim Depois eu divido com impressionante. todos. Muito Tá certo. obrigada, Muito doutora obrigada, Cátia. viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite também. Foi um prazer tê-la conosco. E vou passar a palavra então agora para o doutor Bruno. Obrigado, obrigado, doutora Silvia. Eu fiquei muito contente. É um tema que não é, acho que é o centro, né? Não é o eixo de pesquisa ou, né, o eixo de ação de nenhum de nós, mas uma mesa como essa e dá a devida importância ao tema, né? E a gente passa a refletir sobre isso e acho que a gente tem que refletir. Concordo com a professora, a doutora Kátia, que a gente tem que fazer mais vezes. Exato, E o que me salta, assim, me chama a atenção é que é um debate que eu tenho muito com os meus alunos. Eu dou aula de epidemiologia, né, também, epidemiologia veterinária. E o que eu vejo é que existe realmente um desconhecimento de que existem sistemas de notificação, né? Isso é um tiro no coração da epidemiologia, né? Você não notificar a exatamente. ocorrência é muito grave, assim.
E a gente tem, né, na veterinária, a gente tem esses sistemas, as pessoas não conhecem, né? E o meu apelo assim final é para que a gente possa discutir mais como que essa informação precisa circular, ela deve circular. O Ministério da Agricultura ele tem um sistema, ele precisa ser divulgado, as pessoas precisam conhecer ele. Nas universidades isso precisa ser estimulado. Mais recentemente, nas últimas reuniões clínicas lá na Unisa, com os aprimorando, os residentes, a gente tem discutido a possibilidade de fazer a notificação por meio desse sistema, que é o Sysbravet, né? E eu queria só terminar a minha contribuição aqui, espero ter ajudado, né? Tentando ser coerente com as comparações que eu fiz aqui com a medicina humana, com a saúde humana. Que a gente precisa estar aberto a enxergar as experiências que estão ao nosso entorno, a outros países, né, com os humanos, para entender um pouco qual caminho a gente deve seguir, porque a gente está no começo. Mas é um começo que não para mais, né? Começou, não para mais. Não, perfeito, muito bem colocado, doutor Bruno, muito obrigada mais uma vez. É bem isso mesmo, né? A gente está com essas informações à nossa volta, mas a gente está praticamente cego a elas, né? E é importante, e eu acho que até nós mesmos, enquanto pesquisadores, enquanto orientadores, né, a gente consegue atingir aqueles alunos que estão à nossa volta, né? Mas por que não, né, tentar provocar ondas aí de conhecimento para que isso atinja mais gente e que mais pessoas voltem também os seus olhos para essa discussão e para esse tipo de conversa, né? Então, a Márcia Inês colocou aqui no chat, né? Muito obrigada a todos, parabéns. Realmente, essa mesa redonda vai ser um embrião que lá na frente irá surtir efeitos positivos quanto ao assunto por mais encontros para debater e aprofundar sobre. Devemos usar o que está dando certo na prática humana e aplicar na veterinária e na zootecnia. É isso mesmo, Márcia, você tem toda a razão. Muito obrigada por suas colocações, né? E voltando aqui, eu passo a palavra então para a doutora Andréa Bueno, né, para fazer suas colocações finais. Eu Mais agradeço uma vez, o obrigada. convite. Obrigada, eu agradeço o convite. Eu acho que eu aprendi bastante e também acho que é um momento de um brainstorm mesmo, da gente pensar sobre o assunto, né? Porque a gente está lidando com algo muito novo, mas ao mesmo tempo essas mudanças são muito rápidas, né? E eu acho que a gente tem um papel muito importante nessa história toda aqui, né? Como profissionais e como professores, né? Aqui a maioria ou esteve ou está em instituições de ensino, que a gente está formando futuros formadores de opinião, esses que vão estar ali na ponta. Então, acho que essa ideia de ter o CRMV, né, como base para uma ação, e a gente, dentro das universidades, também abrir espaço para que a gente faça alguma coisa objetiva sobre esse assunto, né? Para formar melhor esses profissionais no sentido de estarem mais bem preparados para lidar com isso, né? Eu acho que não Sim, só na área da saúde, mas na produção também. A gente está falando nessa gestão de dados, a gente está falando do profissional que vai estar lá na fazenda, no profissional que vai estar na clínica veterinária, ou dentro de um laticínio, ou dentro de um frigorífico, que seja, né? Então, acho que a gente levantou coisas importantes aqui, né? E que a gente leve isso, cada um, né, para as nossas instituições para discutir e dar seguimento. Então, parabéns, Silva, parabéns, professora Alessandra, por trazer essa discussão aí. Parabéns pelas mudanças na revista também, que vocês encabeçaram, mudanças muito importantes. Acho que as questões das revistas também são muito importantes, né, com a divulgação dos trabalhos, né, e como é que está sendo feita essa gestão de dados também, e no caso da veterinária zootecnia, essa divulgação desses dados dos animais e mesmo dos tutores, quanta coisa que tem para a gente discutir sobre isso também. sim, sim. Então, super obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, doutora Andréia. E por último, doutora Alessandra.
Eu sei que você já encerrou, mas uma Não, frase final. eu acho que eu concordo com tudo que foi dito, né? Eu acho que o que vocês fizeram é muito importante, né? Quando vocês falam que o conselho pode encabeçar, né, o que a doutora Silvia falou é muito pertinente. O conselho é de todos nós e ele precisa ser provocado. Né? Muitas vezes não é que ele não faz, é porque ele toca o dia a dia, mas quando provocado com alguma coisa, ele vai verificar se ele pode, não pode, até onde ele pode e assim por diante. Então, acho que esse foi o primeiro passo, né? Eu acho que isso foi muito importante. O que que eu posso dizer, né? Que esse dia, né, de Love Data Day, ele traz essa reflexão sobre o papel, né, dos dados na construção, não só do conhecimento científico, mas também para o direcionamento, como foi dito aqui várias vezes, né, de políticas públicas, né, de prevenção. Então, eu acho que isso é o que a gente começou aqui, é algo muito importante, né? Para a revista, né? Então, agora eu vou falar mais também como presidente, né, da comissão editorial, participar a primeira vez dessa iniciativa está sendo, né, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que isso mostra nós reforçamos, né, o nosso compromisso com a ciência de qualidade, com a integridade da pesquisa e com a disseminação responsável do conhecimento, né, que eu acho que isso a gente precisa ter hoje, aonde nós temos tanto acesso à informação, mas muitas delas, às vezes, assim, um pouco desvirtuadas, né, muito direcionadas, né? E aí eu queria fazer um agradecimento especial à doutora Silvia, né, Robles, que foi ela que teve essa iniciativa, ela que trouxe essa proposta para nós aqui. Eu lembro quando ela falou, eu falei assim, Silvia, eu não dou conta. Se você quiser fazer, toque o bar. Eu te apoio, mas falar que eu vou poder. Então, assim, o mérito desse dia, desse evento, é todo dela, e eu só posso agradecer a ela. E eu não posso também, gente, deixar de agradecer ao setor de publicações técnicas e científicas do Conselho, tá? Lembrando que é um setor com pessoas extremamente competentes, que nos apoiam no dia a dia na construção da revista, na manutenção da revista, no cotidiano, e também não posso deixar de agradecer ao setor de eventos, que está sempre junto nessa jornada de ajudar na execução desses eventos tão importante para a gente poder disseminar e mostrar o que a gente vem fazendo, o que a gente está tentando construir nessa gestão. Então, isso aqui vai o meu agradecimento, não só ao evento, mas também a todo o conselho, né, que nos ajudou e nos apoiou, a todos os setores que nos ajudaram aqui também, tá bom? Agradeço também a toda a minha comissão. Eu falo que a comissão editorial é a comissão, melhor comissão que existe, né? Eles vão ficar enciumados os outros, mas eu falo que a melhor é um pessoal extremamente ativo. Vejam que todas as políticas da revista, tudo que a gente faz, todos os eventos tem a participação de 100% da nossa comissão, gente. A comissão também é 10, né? Então, eu só posso falar que eu tenho muita sorte, trabalho com as pessoas 10, 100%, que são pessoas 100% que nos ajudam muito. Muito obrigada. Obrigada, doutora Alessandra, muito obrigada. Eu também vou encaminhando aqui para o final, né? A gente sabe que a ciência do século XXI, ela não é mais feita só de microscópios e estetoscópios, né? Hoje ela tem também bytes, governança, generosidade científica, né? Então, gerenciar esses dados não é mais um preciosismo burocrático, ele é garantir que o conhecimento sobreviva à próxima geração de pesquisadores, né? Então, eu quero aqui trazer o meu agradecimento pela participação de todos, dar os parabéns a todos os membros da banca, ó, eu tive em banca de qualificação de mestrado ontem, estou com banca na cabeça. A todos os painelistas, a todos os doutores que participaram dessa mesa redonda, a todos que estão aqui nos assistindo
e que depois vão assistir, porque essa gravação vai ficar disponível a todos nos canais do Conselho, né? Quero trazer meu agradecimento especial à doutora Alessandra, que confiou essa tarefa a mim e que me foi muito empática e simpática à proposta, né, e que nos ajudou a estarmos aqui hoje. Doutora Cátia Oliveira, doutora Cátia Pimenta, doutor Bruno, doutora Andréia, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês abrilhantaram demais essa nossa mesa redonda, né, e quero agradecer também a todo mundo do Conselho que nos permitiu estar aqui hoje, ao pessoal da sessão de eventos, nas pessoas do Leandro, do Henrique, e também a nossa comissão, né, e a comunicação nas pessoas da Laís, da Maria da Glória e do Rodrigo, que estão com a gente o tempo todo, nos segurando pela mão e nos ajudando sempre, né? Então, eu quero agradecer muito a todos e dizer que aguardo vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Boa tarde, gente. Muito obrigada pela participação. Deixa eu ver, tem mais uma última coisa aqui no chat, ó, a Mariana Cardoso. Então, a gente teve a Márcia Inês dando as contribuições dela aqui no chat, e agora a Mariana Cardoso também está dizendo gratidão, professores, excelente bate-papo. Bom final de semana a todos. Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.